Olá, meus irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, vamos mergulhar numa passagem bíblica que transforma completamente a nossa visão sobre prosperidade, provisão e confiança em Deus. Vamos abrir nossos corações para a história do maná no deserto, que está lá em Êxodo capítulo 16. Imaginem a cena: o povo de Israel, recém-libertado da escravidão no Egito, agora se encontra no meio de um deserto vasto e assustador. A comida que trouxeram acabou. O medo e a fome começam a tomar conta. Eles olham para Moisés e Arão e murmuram, cheios de saudade da aparente segurança do Egito. Eles dizem: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão até nos fartarmos. Vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta multidão. É uma reação humana, não é mesmo? Quantas vezes, diante da incerteza do nosso deserto pessoal, nós também olhamos para trás, para um passado que, mesmo sendo escravidão, parecia mais seguro? Quantas vezes a ansiedade pelo futuro nos faz duvidar da bondade e do poder de Deus? É nesse exato momento de crise, de murmuração e de desespero que Deus intervém de uma forma extraordinária. Ele diz a Moisés: eu farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá e recolherá, cada dia, a porção para aquele dia. Percebam a beleza e a profundidade dessa promessa. Deus não disse: vou encher seus celeiros para que nunca mais se preocupem. Não. Ele prometeu uma provisão diária, cada dia, a porção para aquele dia. E assim aconteceu. Todas as manhãs, quando o orvalho se evaporava, aparecia sobre a superfície do deserto uma coisa fina, semelhante a flocos, como a geada sobre a terra. O povo nunca tinha visto aquilo. E perguntava: maná, que significa? O que é isto? E Moisés lhes explicou: isto é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Agora, aqui vem a lição mais poderosa para as nossas vidas. Deus deu uma instrução muito clara: ninguém guarde nada para a manhã seguinte. Cada um deveria colher apenas o suficiente para sua família naquele dia. Um homer por pessoa. E o que aconteceu com aqueles que, por medo, por falta de fé ou por ganância, tentaram guardar o maná para o dia seguinte? A Bíblia nos diz que o maná que foi guardado criou bichos e cheirou mal. Isso é muito profundo. O que era uma bênção, um milagre, a provisão de Deus, quando guardado por desconfiança, tornava-se podre. Deus estava ensinando ao seu povo, e a nós hoje, uma lição fundamental sobre a verdadeira prosperidade. Prosperidade no reino de Deus não é sobre acumular sem limites. Não é sobre ter estoques que nos garanta uma falsa sensação de segurança. A verdadeira prosperidade é viver numa relação de dependência viva e diária com o nosso Pai Celestial. É a mesma lição que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não nos ensina a pedir o pão para o mês inteiro ou para o ano todo. Ele nos ensina a confiar que, a cada novo amanhecer, a provisão do Senhor se renovará. Essa mentalidade do maná diário vai contra tudo o que a nossa cultura prega. O mundo nos diz para acumular, para garantir o nosso futuro, para construir nossos próprios impérios de segurança. E não há nada de errado em ser prudente e planejar. O problema é quando essa busca por segurança se torna uma fonte de ansiedade e substitui a nossa confiança em Deus. Quando tentamos guardar o maná, quando nos apegamos excessivamente aos recursos, ao dinheiro, aos bens, com medo do amanhã, essa bênção pode começar a cheirar mal em nossas vidas. Pode gerar ganância, avareza, estresse e nos afastar do verdadeiro provedor. A ansiedade sobre o futuro é, no fundo, uma forma de dizer a Deus que não confiamos que Ele cuidará de nós amanhã, assim como cuidou hoje. Deus queria que o povo de Israel acordasse a cada manhã com os olhos voltados para o céu, na expectativa do milagre. Ele queria um relacionamento, não uma transação. Ele não queria
ser apenas o Deus que os libertou do Egito. Ele queria ser o Deus do seu dia a dia, o Deus da sua manhã, do seu pão, da sua vida. Essa história também nos fala sobre justiça e igualdade. O texto diz que o que havia recolhido muito não teve demais, e ao que havia recolhido pouco não faltou. Cada um recolheu o quanto precisava. Isso nos ensina que a provisão de Deus é suficiente para todos. Quando vivemos na lógica do reino, que é a lógica da partilha e da confiança, não há espaço para a escassez que a ganância e o medo criam. Havia uma exceção a essa regra do não guardar. Na sexta-feira, eles deveriam colher o dobro, uma porção para a sexta e outra para o sábado, o dia do descanso, o Shabá. E milagrosamente o maná guardado para o sábado não estragava. Isso nos mostra que a obediência à palavra de Deus ativa a sua bênção de maneira sobrenatural. Quando seguimos os seus princípios, até mesmo as leis naturais se curvam à sua vontade. O que essa história significa para você hoje? Talvez você esteja passando por um deserto financeiro, preocupado com as contas que vão vencer. Talvez seu deserto seja emocional, sentindo-se esgotado e sem forças. Talvez seja um deserto de propósito, sem saber qual o próximo passo a dar. A mensagem do maná é para você. Deus está dizendo: confie em mim para sua porção de hoje. Eu sou o seu provedor diário. Não se desgaste com a ansiedade pelo amanhã. Busque a minha face hoje. Receba a minha graça para hoje, a minha força para hoje, o meu pão para hoje. E amanhã, quando você acordar, a minha misericórdia e a minha provisão estarão lá, novas em folha, esperando por você. Viver assim exige fé, exige abrir mão do nosso desejo de controle e nos lançar nos braços de um Pai que nos ama e que tem o controle de todas as coisas. É um convite para trocar a ansiedade pela adoração, o medo pela confiança, a murmuração pela gratidão. Vamos fazer uma oração juntos, entregando nossos desertos e nossas ansiedades a Ele? Senhor Deus, nosso Pai amoroso e provedor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Agradecemos pela lição do maná no deserto, que nos ensina a confiar em Ti a cada dia. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que murmuramos, pelas vezes em que duvidamos da Tua provisão e olhamos para trás com saudade da escravidão. Perdoa-nos pela nossa ansiedade, pelo nosso desejo de controlar o futuro e por tentarmos guardar o maná por medo e falta de fé. Nós confessamos que Tu és o nosso Jeová Jiré, o nosso Deus provedor. E hoje, nós escolhemos confiar em Ti. Entregamos a Ti as nossas preocupações com o dia de amanhã. Pedimos, como Jesus nos ensinou: dá-nos, hoje, o nosso pão de cada dia. O pão físico, o sustento para nossas casas. O pão emocional, a paz para os nossos corações. O pão espiritual, a Tua presença que nos fortalece. Ensina-nos, Espírito Santo, a viver um dia de cada vez, sob o Teu cuidado. Que a cada manhã, nossos olhos se abram não para os problemas, mas para a expectativa do Teu milagre, da Tua provisão fresca. Ajuda-nos a sermos gratos pelo que temos hoje e a descansar na promessa de que Tu cuidarás do nosso amanhã. Nós declaramos que a nossa segurança não está em celeiros cheios, mas em um relacionamento vivo e diário contigo. Em nome de Jesus, nós oramos e confiamos. Amém. Ei, amém. Que essa palavra possa encher seu coração de paz e confiança. Lembre-se, o mesmo Deus que sustentou milhões no deserto por 40 anos é poderoso para sustentar você hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus. Deixe seu comentário, contando como Deus tem sido o seu sustento diário. Vamos continuar essa conversa de fé. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Não se esqueça de se inscrever no canal
para mais mensagens como esta. Fiquem na paz de Cristo.